do hospital. Então, gostaria aí de agradecer então a sua participação e com certeza vai dar para nós uma luz da situação da economia do país, do mundo, após essa pandemia. A gente pode fazer um bate-papo, a gente deixa aberto aí para os chats, mas se você quiser introduzir o assunto, falar aí uns 20 minutos, 30 minutos, aí depois a gente faz as conversas. Te deixo à vontade, seu Maís. Ok. Deixa eu te dizer outra coisa. Eu preciso sair no máximo meio-dia e 15, meio-dia e 20, tudo bem? Tudo bem, acho que a ideia é 1 hora de atividade. Então, Então tá bom. Mas como teve um atraso, podemos atrasar também o fim, tá certo? tá bom. Mas olha, eu vou preferir fazer uma introdução desse tempo para entender o grande quadro, sabe? Não vou falar especificamente sobre o cenário internacional, mas se vocês tiverem interesse, as consequências no campo econômico internacional, eu estou preparado para comentar, tá certo? Começando então. Bom, os efeitos da pandemia sobre o Brasil são muito ruins, digamos assim. Isso todos percebem, né? Mas eu resumiria em 4 pontos os efeitos. O país sairá desta crise mais pobre, mais desigual, mais fragilizado economicamente, isso é, o seu potencial de crescimento vai cair, e mais endividado. A pandemia está provocando uma destruição de valor sem paralelo na história recente do país. Não é? A economia já estava fragilizada quando chegou a pandemia. Como a gente se recorda, nós enfrentamos uma forte recessão entre 2014 e 2015. O PIB caiu 7% nesse período e começou a recuperar, mas muito lentamente, não é? Crescendo em torno de 1% em 2016 para cá, em torno de 1% ao ano apenas. Né? Ah, e, e aí, para entender como é que cresce o PIB, isso é um conceito que todos têm que entender para o que a gente vai comentar daqui em diante. O PIB cresce pela conjugação de 3 elementos. Primeiro, a incorporação de mão de obra ao processo produtivo, é uma questão demográfica. E, claro, a qualidade dessa mão de obra, né? O capital humano. Em segundo lugar, o investimento. O investimento tanto público quanto privado em máquinas, instalações, software, infraestrutura e assim por diante. E a produtividade. A produtividade é o principal desses fatores. Em alguns países, a produtividade explica 80% do crescimento. No Brasil, tem um exemplo mais interessante. No agronegócio, a produtividade explica 94% do sucesso desse segmento. Né? E a produtividade ela depende do capital humano e de sua qualidade, né? As habilidades do trabalhador e dos que dirigem as empresas e o governo, depende do ambiente de negócios, depende de um conjunto de fatores que induzem os empresários a investir e consumir, e investir e produzir, e os consumidores a consumir bens, serviços, viagens, turismo, educação, saúde e assim por diante. Né? O que significa que nós estamos muito mal também nesse quesito. Primeiro, porque o Brasil está perdendo o bônus demográfico, isto é, aquela situação em que a população em idade ativa, isto é, em condições de trabalhar, é superior à população idosa e de crianças. Né? Então, liquidamente, a demografia agrega mão de obra ao processo produtivo. Em alguns países, esse bônus demográfico já passou.
caso, por exemplo, do Japão, em que a população está encolhendo. A Alemanha, na Europa, também já está passando por isso. E o Brasil vai passar daqui a pouco por esse processo. Mas esse bônus demográfico está chegando ao fim, se é que já não chegou. E, portanto, nós não podemos esperar da mão de obra uma fonte de crescimento do país. No caso do investimento, estima-se que o ideal seria o Brasil investir 20% a 25% do PIB. Só para ter uma base de comparação, a China investe 45% a 50% do PIB, a Coreia do Sul 35% a 40%. O Brasil está investindo 14% só. Né? Então, o futuro da economia brasileira vai depender essencialmente para crescer da produtividade. E nesse ponto, aí completo o ciclo, também estamos muito mal. A produtividade, que isso é o auge da história econômica do país, do sucesso do país. Não é? Nos 30 anos seguintes, as décadas de 70, 80 e 90, a produtividade cresceu apenas 0,6%, ou seja, um sétimo do que era o resultado nos 30 anos anteriores. E no século XXI, particularmente nessa década que está encerrando, a produtividade estagnou. E na indústria ela se tornou negativa. Ela só não foi negativa por causa da contribuição do agronegócio. Né? Então, coroando toda essa situação, significa a pandemia apenas agravou o que já era sério. E ela vai contribuir adicionalmente para esse quadro desfavorável. E por isso, dependendo do que acontecer pós-pandemia, o PIB do Brasil só se recupera aos níveis anteriores à doença, né, ao vírus, em 2023, é a nossa estimativa. E a renda per capita em 2024, se não acontecer nada de negativo adicionalmente. Portanto, nós estamos falando novamente de uma década perdida. Só que essa década perdida, em seus efeitos, ela é pior do que as décadas perdidas anteriores. Porque pela primeira vez, tudo indica que nós vamos terminar 2020 com um PIB menor do que foi no início da década em termos reais, isto é, descontada a inflação. E este ano de 2020, nós vamos ter um fato inédito. O PIB em termos nominais, isto é, considerando a inflação, será inferior ao PIB de 2019. Como se explica isso? Porque como vai ter uma queda do PIB, o PIB deve cair entre 5% e 6% este ano, esta queda será superior à taxa de inflação. A taxa de inflação que ajusta o PIB, o chamado deflator, né, deve ter esse ano da ordem de 1,5% a 2% apenas, tá certo? E, finalmente, o Brasil se tornou prisioneiro da armadilha da renda média. O que significa isso? Isso é um conceito econômico de economistas que diz o seguinte: os países, depois da Segunda Guerra Mundial, os estudos da ONU, de universidades de todo mundo, mostraram que os países mais pobres poderiam ter a chance de se desenvolver, adotando certas estratégias sugeridas pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pela ONU, pelo FMI. Isso faz uma política de substituição de importações. Né? Isso penaliza durante um tempo os consumidores, porque eles vão ser impactados pela proteção alfandegária, os bens de capital, os eletrodomésticos, as viagens, tudo isso fica mais caro. Né? Mas isso é para formar o ambiente para a construção de uma base industrial para o futuro. Isso deu muito certo em muitos países, inclusive no Brasil. O Brasil deve o seu crescimento no pós-guerra, em grande parte, a essa estratégia. Só que essa estratégia foi longe demais. Não é? E ela não foi acompanhada de algo fundamental, que é a educação. Né? Havia a ideia de que a educação sairia por consequência.
Se o país crescesse, ele ia arrecadar mais e com isso poderia gastar em educação. Isso é um equívoco, né? Na verdade, a educação tem que preceder ao objetivo de crescimento, porque ela é a base para a formação do capital humano. Só para você ter uma ideia, naqueles 30 anos gloriosos do Brasil, a média de investimento em educação no setor público foi de apenas 1,4% do PIB. Hoje nós estamos investindo 6,2%. Investimos até mais que a média dos países ricos, embora com resultados não favoráveis, porque a qualidade da educação não está crescendo como se podia esperar com tal nível de investimento, né? O Brasil está na rabeira, né, na comparação internacional do teste do PISA. Entre 70 e poucos países, o Brasil está no lugar 67. Os primeiros lugares são dos asiáticos. China, Coreia do Sul, Singapura. E no meio desses 10 aí, que mais tem sucesso, aparece um europeu que é a Finlândia, né? Então, e o que acontece? Enquanto esse processo de substituição de importações funciona, o país vai crescendo. Só que chega um ponto, né, que os fatores que geram o crescimento começam a se esgotar. Primeiro, a tecnologia importada nos bens de capital, elas não são suficientes para grandes impulsos, né? Você esgota os seus efeitos. Em segundo lugar, a produtividade da mão de obra é obtida pela transferência das pessoas do campo para as cidades. Ela sai do ambiente desorganizado do campo, de baixíssima tecnologia, para um ambiente que elas têm hora para começar o trabalho, têm orientação, trabalham em ambientes tecnologicamente mais avançados. Isso aumenta rapidamente a produtividade. Quando essa migração se esgota, né, e o efeito da substituição de importações também desaparece, a continuidade do processo de crescimento dependerá da tecnologia, isto é, a capacidade que o país tenha de inovar no setor público e no setor privado. Para a gente não ficar só nisso, o FMI fez um estudo recente com mais de 80 países. Só 18 conseguiram superar essa barreira, criando a sua própria capacidade tecnológica. Os grandes sucessos estão na Ásia: China, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e estou me esquecendo do quarto, né? E mais recentemente os novos tigres da Indonésia, da Malásia, da Tailândia, né? Aqui na América Latina só um caso se aproximou disso, mas não resolveu, que é o do Chile. E na Europa foi o caso dos países ibéricos que se atrasaram no desenvolvimento e que superaram essa barreira com o auxílio da União Europeia. Eles ingressaram na União Europeia, que são Portugal e Espanha. E mais recentemente, os países do leste europeu que se tornaram capitalistas. Os grandes exemplos são a Polônia, a Checoslováquia e mais recentemente a Hungria, né? E o Brasil é um prisioneiro dessa armadilha. Isso é assunto para uma outra conversa nossa. Eu vou só parar por aqui, porque vocês estão vendo que os desafios são enormes, né? No curto prazo, isto é, este ano, no próximo, né? Você pode até ter um início de recuperação da economia pela ocupação da capacidade ociosa. A gente tem as indústrias produzindo menos do que podiam, tem uma ociosidade de mão de obra pela taxa de desemprego que vai chegar a 14%, 15% e mais do que isso no próximo ano. Nós teremos um contingente aí de 16 a 18 milhões de desempregados. Quando a situação se normaliza, a confiança volta, as empresas começam a empregar de novo e a roda gira e a recuperação recomeça, né? Isso permitiria o país crescer 3,5% no próximo ano, com alguma sorte até mais. Mas isso se esgota rapidamente, porque preenchida a capacidade ociosa, você só pode continuar a crescer se houver ganhos de produtividade e elevação do capital físico, do investimento, né? E, claro, a melhora do capital humano, né? Enfim, mas eu diria que nesse curto prazo a gente pode divisar 3 boas notícias, né? Primeiro, a recuperação da economia está ocorrendo de forma mais rápida do que se imaginava, né?
Houve um pessimismo muito grande quando veio a pandemia. As estimativas que foram divulgadas entre abril e junho chegaram a sugerir queda de 11% do PIB. O FMI falou em queda de 9,3% do PIB. Nós da tendência chegamos a estimar 7,3% do PIB. E há 7 semanas consecutivas, a pesquisa Focus do Banco Central está mostrando uma revisão desses números. O número mais recente é 5,5%. Então isso é uma boa notícia, né? O emprego provavelmente será melhor também do que se imaginava. A segunda boa notícia é que a taxa de juros, a Selic, que influencia as demais taxas do mercado, está em níveis historicamente muito baixos, de 2%, e pode ficar por aí pelo menos até o final do terceiro trimestre, início do quarto trimestre do próximo ano. E ela será importante quando voltar a confiança para as empresas se endividarem para investir, se elas precisarem aumentar a capacidade, para as pessoas consumirem, e particularmente no segmento imobiliário, né? O financiamento da casa própria é muito sensível à taxa de juros. Quanto mais baixa, menor o valor da prestação, maior a capacidade das pessoas de comprarem suas residências ou mudarem para residências maiores e melhores, né? Em terceiro lugar, a reforma tributária, eu estou me referindo à PEC 245, a PEC 45, melhor dizendo, provavelmente muitos senhores já ouviram falar nisso aí, né? É uma PEC que está em exame na Câmara dos Deputados, baseada em estudos do Centro de Cidadania Fiscal, liderado pelo economista Bernard Api, que vai resolver o caos, a bagunça, o manicômio da tributação do consumo no Brasil. Nós estamos falando de reforma tributária só no campo do consumo, porque vai ter também reforma tributária no campo da renda, no campo de mudar o IPI para ser um tributo que age em externalidade em vez de essencialidade. O IPI ele foi concebido para tributar mais os bens não essenciais, não é? Então, tributa mais o automóvel, tributa menos alimentos industrializados. O conceito mais moderno é de externalidade, ou seja, é um imposto seletivo para desestimular o aumento da economia de carbono, a poluição, enfim, fatores que prejudicam a sociedade e a economia, né? Tem a reforma também prometida pelo ministro da Economia de recriar a CPMF. Eu sou radicalmente contra essa ideia, podemos discutir porque ela é ruim, porque ela prejudica o país, né? E ele promete desonerar a folha de salário em compensação. Eu acho que uma coisa não compensa a outra. O Brasil sairá perdendo se vier a CPMF, né? Mas essa reforma tributária do consumo, ela terá um impacto considerável na economia brasileira, porque aí será eliminada a maior fonte de ineficiências e de perda da produtividade nas últimas 3 décadas, né? E cada dia pior. O ambiente está muito favorável, nunca foi tão favorável à aprovação dessa reforma entre o atual semestre e ao longo do ano de 2021, né? E existem 3 preocupações. A primeira é que a dívida pública, ou seja, a relação entre a dívida pública e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, esse indicador é olhado com lupa pelas agências de classificação de riscos e pelos investidores mais sofisticados no país e no exterior, ela está caminhando para 98, 99, 100% do PIB. Só para você ter uma ideia, esse nível já era alto e no final de 2019 era 77%. Nós estamos falando de um salto de 22 a 23 pontos de percentagem. Você tem uma ideia, os mercados emergentes, incluindo o Brasil, segundo informação recente do Fundo Monetário Internacional, neles o aumento vai ser de apenas 7 a 9 pontos de percentagem. Então o Brasil terminará essa pandemia, sairá dessa pandemia como o país emergente em pior situação fiscal, né? E de maior relação dívida-PIB. A segunda preocupação é o surgimento de pressões para flexibilizar o teto de gastos, né? Eu dedico a minha coluna na Veja essa semana a esse
a esse ponto, né, e aponto quais são os riscos para o Brasil. Em resumo, seria abandonar o que se tornou a âncora fiscal. O Brasil optou por fazer um ajuste fiscal limitando a despesa, porque nos últimos 30 anos não conseguiu fazer isso cortando gastos. Nem, só fez aumentando cada vez mais a carga tributária. E por que não corta gastos? Porque os gastos obrigatórios no Brasil, com previdência, saúde, educação, gastos de pessoal, os gastos primários, né, não considerada a conta dos juros, já ocupam 96% do orçamento primário do país. Então resta 4% para o resto, para investimento, para funcionamento do governo, para tecnologia e assim por diante. Né? E essa parte obrigatória continua crescendo e cada vez mais imprensando os gastos chamados discriminatórios, aquele que o governo tem liberdade, em certas circunstâncias, de aplicar. O teto de gasto mudou a confiança no Brasil. Nós tínhamos com a confiança em queda, ela se recuperou, né? E ele responde em grande parte pelo inédito nível de taxa de juros. Ela era 14,25% a Selic, quando o teto foi criado, e caiu para 2%. Claro, outros fatores funcionaram, né? A pandemia tem efeito desinflacionário, a inflação não tem gás para subir, isso favorece uma queda da taxa de juros. Né? Então, eliminar o teto de gasto seria uma catástrofe. O mínimo que se pode dizer seria um desastre, porque isso produziria rapidamente uma fuga de capitais, uma queda súbita e grave da confiança. Isso colocaria rapidamente, em questão de meses, o Banco Central numa situação de dominância fiscal. Essa é uma expressão de economistas que significa a situação em que o endividamento é tão grave que o Banco Central fica tolhido na sua capacidade de defender a estabilidade da moeda. E como na política monetária moderna, bancos centrais defendem a estabilidade da moeda, isso é, a inflação baixa e sob controle, através da taxa de juros, a sua taxa básica, que no Brasil é a Selic. E por que isso? Porque o Banco Central percebe que se aumentar a taxa de juros na hipótese de uma subida da inflação, ele vai piorar a situação fiscal. E aí ele fica tolhido, mãos atadas, a inflação volta. A inflação volta e ela fica sem controle, que seria essa a tragédia. Né? Isso tem consequências várias. Primeiro, aumentará a desigualdade, a pobreza e cairá o potencial de crescimento. Senhores e senhoras, imaginam o Brasil voltar a uma situação de inflação sem controle. Né? Deixa eu controlar meu tempo aqui, mas já estou chegando ao final. Né? E a terceira preocupação é se o ministro Paulo Guedes continua no governo. Né? Essa é uma pergunta que está sendo feita a toda hora pelos investidores, pelo mercado financeiro, pelas pessoas que acompanham a situação do Brasil, como é o caso de vocês médicos, né? Senhores e senhoras médicos. Né? Onde é que pode o Paulo Guedes sair? Né? Não estou dizendo que ele vai sair, nem vai acontecer isso agora. Não existe nenhuma situação que levasse o Paulo Guedes a pedir o boné, como se diz. Né? É que o presidente Bolsonaro ele pode estar encantado com a recuperação da popularidade. Eu vou comentar um pouco disso mais à frente. Né? Ele também sabe que a recuperação da sua popularidade tem muito a ver com o auxílio emergencial de R$600, que beneficiou mais da metade da população. Eu explico como isso funciona daqui a pouco. E o presidente pode querer uma continuidade, seja do auxílio emergencial com valor menor, ou seja, o programa Renda Básica, não é? Também comentarei sobre isso. E aí o presidente exigirá ou forçará o ministro da Economia a concordar com o aumento de gastos. Isso levaria à flexibilização do teto e, portanto, ao desastre que a gente comentou. E tem um ponto que é mera especulação, eu não falo isso para a imprensa, porque eu posso ser mal interpretado,
é que o ministro Paulo Guedes pode estar enfrentando um dilema pessoal, né? Eu não conheço os dramas de sua consciência, mas vou especular. O que é? Ele veio para o governo com o entusiasmo dos não iniciados no setor público, dos inexperientes no setor público. Ele tem uma bagagem intelectual invejável, né? Foi um bem-sucedido no mercado financeiro, tem um doutorado na Universidade de Chicago, né? E ele achava que com o apoio do presidente, que o denominou o posto Ipiranga, ele iria fazer uma revolução liberal no Brasil. Né? Ele chegou a dizer que os últimos 40 anos foram de governo social-democráticas, sugerindo que fizeram tudo errado, agora ele traz o certo, vai resolver os problemas do Brasil, o Brasil vai ser grande, vai voltar a crescer, todos serão felizes, né? E ele estava convencido de que isso era viável. E ele subestimou as restrições institucionais e políticas que só se adquire com experiência no setor público ou estudando como funciona o setor público. Né? Então não é tão simples. Por exemplo, ele prometeu que privatizaria o equivalente a R$ 1 trilhão de estatais, e para fazer isso tinha que privatizar o Banco do Brasil, a Petrobras, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, por aí afora. Né? O próprio presidente disse que não privatiza nada disso. Quando o presidente Bolsonaro disse que não ia nesse campo, ele já matou 80% do projeto do Paulo Guedes, porque ficaram os caraminguais para privatizar. Tanto assim que o responsável pelo programa terminou desistindo e foi embora, o Salim Matar. Né? E o que ele pode estar pensando? Por azar veio a pandemia da Covid-19, né? E ele acha que o Brasil já estava decolando, não é bem o caso, e veio a pandemia e botou o Brasil no solo de novo. O que ele precisa agora? Ele precisa mais tempo, né, para a sua revolução liberal, ou seja, adaptações à sua revolução liberal, a partir do ponto do que ele já aprendeu nesses quase 2 anos de atividade como ministro mais importante da área econômica do governo. Né? E aí, isso o levaria a embarcar no projeto de reeleição, porque ele ficaria 8 anos e aí teria tempo para completar a sua revolução. Qual é o problema disso aí? Politicamente não tem nenhum problema, isso é todo o direito que ele tem, não pode ser criticado por isso. É que ele vai ficar condicionado ao sucesso do projeto. E aí ele tenderá a ceder mais do que deveria. Ele terá a ser menos resistente no papel que tem um ministro como ele e os ministros da Fazenda do passado, que é defender o tesouro. É pôr barreiras, né, com argumentos, com convencimentos, a uma expansão fiscal irresponsável. Né? Então, enfim, esse pode ser um problema. Né? Mas eu acho que o que pode determinar sua saída é esse conflito em que o presidente exige uma flexibilização do teto e ele não concorda, porque ele sabe que o desastre que ocorretaria, e se concordar pode destruir a sua reputação. Né? Agora eu vou caminhar para o fim, tem o último tópico aqui, me desculpe se eu estou demorando. Eu vou comentar sobre o novo Bolsonaro. Né? Nós temos um Bolsonaro em que a sua postura agressiva, né, confrontacionista, em que ataque aos poderes, ao Congresso, ao Supremo, apoio a manifestações autoritárias de fechamento do Supremo, de fechamento do Congresso e assim por diante. Aquela entrevista que ele dava diariamente naquele cercadinho eram geralmente desastres de comunicação, porque o presidente não pode se expor dessa forma. Quando o presidente fala, a sua fala tem repercussões na opinião pública, nos mercados, e, portanto, os presidentes falam em ocasiões especiais, e quando ele é brifado, digamos assim, informado, preparado para responder. Né? Falar num cercadinho de improviso todos os dias é um risco enorme, como a gente verificou em várias ocasiões. 2 presidentes do mundo têm esse hábito, ele e o Trump. Os 2 se parecem muito também nesse particular. Ele deve ter ouvido conselho, parou com essa entrevistinha diária, né? E isso começou a melhorar a sua imagem. Né? Aí ele foi acometido da Covid-19
ficou aí uns 10 dias sem falar também. Esse silêncio foi importante para ele. E com isso ele começou a ganhar popularidade. Primeiro porque o auxílio emergencial começou a mudar a cabeça das pessoas que votavam no PT, particularmente no Nordeste. O auxílio emergencial beneficia mais da metade da população e cerca de 60% a 70% de estados do Nordeste. E o estado do Nordeste, que normalmente votava no PT, começaram a mudar de opinião, mostrando mais uma vez que o eleitor de menor renda, ele se move no seu voto pelo bolso, né? Se ele se está melhor, ele vota por quem está no governo, né? Então, o Bolsonaro tinha começado a perder popularidade nas classes mais altas, renda média e rica, né? Pelas confusões que ele causava, pelo seu autoritarismo, e isso ia diminuir sua popularidade. Isso foi mais do que compensado por esse ganho nas classes menos favorecidas. Para você ter uma ideia, segundo o Datafolha, a popularidade passou de 32% para 37% neste mês. Né? 60% desse ganho de 5 pontos de percentagem vieram de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Né? Esse ganho de popularidade levou o Bolsonaro a reforçar a sua imagem, né? A ideia do Renda Brasil, que é um pouco do Bolsa Família ampliado. Não é simples fazer isso, porque não tem muito espaço no orçamento. Né? Ele provavelmente vai exigir uma emenda constitucional, porque eles querem cancelar para financiar o Renda Brasil o abono salarial. O abono salarial tem um custo anual de uns 70 bilhões de reais. Isso está previsto na Constituição. Então não vai ser simples emplacar esse programa até o começo do ano, como parece ser o desejo do Bolsonaro. Né? Ele está fazendo viagens, ele está se concentrando no Nordeste, ele está hoje no Rio Grande do Norte. É a terceira viagem dele em menos de um mês à região. Né? O relacionamento com o Congresso melhorou. Ele contrariou uma promessa de campanha que ele iria fazer um governo sem presidencialismo, sem coalizões do presidencialismo brasileiro, ele não ia se aliar à velha política, ia ter uma nova política, ele ia se articular com bancadas temáticas, tudo isso deu errado, como a gente sabe. Não é? O governo não governa no Brasil, do ponto de vista político, sem ter uma coalizão estável e majoritária. Mas ele já se entregou ao Centrão, é um pragmatismo que não se esperava, né? O Centrão está deitando e rolando na nomeação de pessoas para cargo no setor público, não é? Mas ele, em algum ponto, para completar o seu programa de governo, ele vai ter que tentar uma coalizão majoritária. Ele mudou agora o líder do governo e fez muito bem, né? Trouxe uma pessoa super experiente, serviu a diferentes governos em postos de relevância, que é o deputado Ricardo Barros. Ele foi líder do governo Fernando Henrique, ele foi vice-líder do governo Lula e foi ministro do governo Temer. Então ele sabe muito bem como funciona o governo e ele é um dos mais experientes parlamentares do Centrão. Né? E ele já atuou positivamente nessa derrubada risco de derrubada do veto, não é, que o Senado havia derrubado, que era para permitir aumento de salário dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, e a Câmara, como a gente viu ontem, manteve o veto, felizmente, porque a situação do país pioraria muito se não acontecesse essa ação da Câmara dos Deputados. Né? E o presidencialismo de coalizão requer uma capacidade que o Bolsonaro não apresentou até agora, mas quem sabe ele pode apresentar. Ou seja, no presidencialismo de coalizão, porque, como você sabe, o Brasil tem 30 partidos políticos, né? E no Brasil, dos quais 20, mais ou menos, estão representados no Congresso. Então não tem como formar a maioria. O partido que mais tem cadeiras hoje na Câmara é o PT, com 70 e pouco. Isso representa 12%, 13% da Câmara. E para a reforma constitucional precisa 60%, por exemplo. Então você tem que fazer uma coalizão. E para isso tem que considerar que o presidente é o coordenador do jogo político. E ele tem que se articular permanentemente com os congressistas, sua base, não é? Como é que ele agrada a cada um, como é que ele usa os recursos de poder, a sua empatia,
para qual casamento ele vai, quem ele convida para almoçar, para qual sepultamento ele comparece, quem viaja com ele no país e no exterior, tudo isso é parte desse processo, né? Nós tivemos presidentes muito habilidosos para isso, como foi o Temer, como foi o Fernando Henrique, como foi o Lula. Bolsonaro não demonstrou ter essas qualidades, né? Então, para concluir, o projeto de reeleição, ele está em campanha desde que começou o governo, o projeto de reeleição pode levar a um ambiente de irresponsabilidade fiscal que implicaria a perda do teto e o ingresso do país numa situação de desequilíbrio macroeconômico que nos trará de volta a inflação alta e sem controle. Rezemos para que isso não aconteça, né? Eu estou aqui à disposição para perguntas. Muito obrigado. Serrano, Excelente. desculpe se eu fui longe demais. Não, acho que eu fiquei aqui meio hipnotizado pela sua palestra, pelos comentários. Eu acho que estou vendo aqui os chats, então fico os comentários que estão vindo aqui também pelo celular e fico contente aí pelo esclarecimento, né, de muitas dúvidas que a gente tinha e uma perspectiva. Se me permitir, tem muitas perguntas que você já abordou, mas tem umas aqui que talvez ajudam a gente entender o que pode ser de impacto para o nosso dia a dia. E a gente vê que muitas, por exemplo, muitas empresas, marcas, estão passando por dificuldades. E, em compensação, a gente vê outras marcas que estão se beneficiando por essa situação. Você poderia nos dar um parecer de quais são as marcas que estão mais se prejudicando, ou empresas que estão mais se prejudicando, e quais são as empresas que estão se beneficiando com essa pandemia? Ora, Serrano, a gente pode entender isso melhor se nós falarmos em segmentos, em setores. A pandemia afetou de forma mais grave a área de serviços, né? Serviços, por exemplo, de turismo, lazer, transportes, por exemplo, as empresas de aviação, muitas em todo o mundo vão quebrar. Você está tendo dificuldade na produção de aviões, como é o caso da Boeing, não é? A Embraer, que é a terceira maior produtora de aviões, está enfrentando dificuldade porque a demanda caiu, as encomendas foram canceladas, né? E vai demorar muito para a recuperação desses segmentos. Porque as pessoas não vão sair de uma hora para outra, a não ser quando vier a vacina e ela se mostrar eficaz, enchendo os estádios, viajando para fora, né? Indo aos teatros, ao cinema e assim por diante, né? Então as empresas mais prejudicadas são dessa área. Por exemplo, empresa de aviação, empresa de turismo, restaurantes, né? As empresas que mais se beneficiam são aquelas que atuam em segmentos essenciais nessa quadra de dificuldade. Por exemplo, as empresas de logística, que têm que continuar transportando mercadorias, produtos do agronegócio, as empresas que produzem bens essenciais, alimentos, matérias-primas, não é? Esses são segmentos mais favorecidos. Os bancos, que normalmente ganham em qualquer situação, como se diz, também vão ter problema. A rentabilidade dos bancos vai cair, nós temos que rezar para que nenhum quebre nesse período, tudo indica que não, porque o sistema financeiro é muito sólido e sofisticado e bem regulado, né? Mas eu diria que a separação entre quem é bem-sucedido e quem não é, está no setor mais atingido, que é de serviço, ou no setor menos atingido ou não atingido, que eu mencionei aqui, certo? Claro, você vai ter na área de serviços também uma redução, um problema na área de educação. Escolas privadas provavelmente vão fechar no Brasil e no exterior. Na área de saúde, provavelmente você vai ter problema reduzindo. Na área de vocês, médicos, provavelmente uma redução de consultas, né? A demanda foi para combater a Covid-19, né? Cirurgias
como se diz, não sei como, me lembro do nome aqui, essa que você faz pode adiar ou não adiar, não é? Elas foram adiadas, não é? Então nessas áreas Eletivo. também você vai, é? Eletivas, Eletivo. eletivas, isso mesmo, né? Mas eu acho que é isso, né? Ao que me lembro, essa é a divisão que você pode fazer. Um ponto que chama atenção é o que nós estamos fazendo agora, essas plataformas digitais de comunicação, tal, que tem substituído as reuniões presenciais em vários aspectos. E tem um colega aqui que está chamando atenção também, de que se está se equiparando, por exemplo, de empresas aéreas muito grandes, por exemplo, a American Airlines com a Zoom, né, que realmente teve uma valorização essas plataformas digitais, que já vinham crescendo e com essa pandemia teve uma aceleração como meio de recursos. Né? É verdade, é verdade. Eu havia me esquecido de citar esse dado, foi muito bem lembrado, né? Eu devo agradecer quem fez essa pergunta. Olha, essa também é uma novidade, né? Os aplicativos de videoconferência ou de simples conferência por áudio já existiam, né? Mas a utilização não tinha essa intensidade de hoje, né? Essa foi inclusive uma sorte da humanidade, se dispor desses aplicativos nesse momento, né? Hoje eu tomei conhecimento desse Blue Jeans que eu não conhecia, né? Eu já tenho feito lives com. Eu acho que esse é o sexto aplicativo que eu estou utilizando, né? Mas os mais bem-sucedidos são o Zoom e o Teams da Microsoft. E a Teams aumentou brutalmente o seu valor de mercado a partir da pandemia. É uma das grandes ganhadoras dessa pandemia. A Microsoft, eu tenho um filho que trabalha na Microsoft lá nos Estados Unidos, vez por outra a gente conversa, ele diz, pai, a gente não está dando conta da demanda, né? De aumento de serviço de tecnologia. E isso não vai desaparecer com a pandemia, porque uma das consequências, um dos legados da pandemia é mostrar a utilidade do trabalho remoto, né? O trabalho remoto, em muitas empresas, ele vai permanecer. Muitas empresas adotarão um misto, né, de presença e trabalho remoto. Algumas empresas, por exemplo, está novamente o caso do meu filho, ele trabalha na Microsoft há 25 anos e ele trabalha 100% remoto há 2 anos. E ele só vai à empresa 1 a 2 vezes por ano para as assembleias, as reuniões, né, de apresentação de resultados, de seminários e assim por diante, né? Então, a percepção de que muitas das reuniões podem ser feitas por videoconferência é muito patente hoje, né? Por exemplo, eu já fiz viagem, saí daqui de noite para Nova York para fazer uma palestra lá, chega, faz a palestra depois do almoço e de tarde vai para o aeroporto, né? Você não precisa mais disso. No sistema financeiro isso é muito comum. Você vai num dia, volta no outro. E você tem o custo da viagem, o cansaço. E você pode fazer, não com total eficiência, pode fazer por, por aplicativo desse tipo, de videoconferência. E se viabilizou a teleconsulta, né? Eu tive uma. Você conhece, você que é meu anjo da guarda do meu processo cardíaco, você sabe que eu tenho outro colega seu aí no Einstein, que também é um grande médico. E nós tivemos uma consulta essa semana, 2 semanas atrás, por videoconferência, o sistema do Einstein, né? E eu fiquei sabendo que era proibido. Até recentemente era proibida a teleconferência, né? Ela se impôs pela nova realidade. A minha experiência da teleconferência foi muito positiva. Eu achava que não era possível, mas eu posso medir a minha pressão arterial, eu posso medir a minha, como é que chama? Tem aquele aparelhinho que você põe no dedo, você mede também, não é? E a qualidade da imagem foi perfeita, né? Então essa é outra coisa que veio para ficar, a teleconsulta, né? E tem uma coisa, Serrano, que não é objeto do nosso papo aqui, mas
está surgindo uma novidade que é chamado a teleimigração. Né? As empresas nos Estados Unidos e na Europa, em certos projetos, elas contratam mão de obra qualificada na Índia, na Rússia, na América Latina. Você tem pessoal qualificado para isso e tinha que pedir uma autorização para imigração. Isso tudo tem uma complicação toda, sobretudo no ambiente de hoje, que é um pouco refratário à imigração, sobretudo com o Trump lá nos Estados Unidos, né? Ele está criando restrições à imigração, inclusive do pessoal qualificado. Isso desestimulava as empresas a importar essa mão de obra. Agora vai ser possível pelo teletrabalho, né? Isso já é uma realidade em muitas empresas no mundo desenvolvido. Então, e a pandemia deve ter consolidado ainda mais essa tendência. Tá certo? É isso. O Zoom e os seus parentes, os seus primos vieram para ficar. Também concordo. Isso realmente mudou a rotina em todas as áreas. Né? Eu acho que a gente já vê isso desde a gente vê eventos sociais acontecendo, aniversários, a gente vê velórios, missas, tudo isso a gente vê não apenas para trabalho, como recurso de trabalho. Tem uma outra pergunta que veio aqui no celular, sobre o ciclo de juros baixos mundiais, se vai ser longo, 10, 20 anos, e as bolhas que isto causa. Bela pergunta. Bela pergunta. Bolha é um risco, porque com juros baixos, as pessoas começam a buscar um rendimento maior. E esse rendimento maior, ele só é obtenível através de aplicações de maior risco, que pode ser ações, imóveis, né? Investimentos em empresas do futuro, achando que ali vai ser um grande sucesso, e assim por diante. Se você olhar, as bolhas na história, elas sempre tiveram, quase sempre, associadas a juro baixo. Né? Primeira grande bolha, que foi a bolha da tulipa na Holanda, no século XVII, que é uma coisa inacreditável que aconteceu. Né? Naquela época começou a ficar chique ter uma orquídea em casa. Né? Ter uma orquídea, não, uma tulipa em casa. E a tulipa começou a subir de preço. A demanda começou a aumentar. Como a taxa de juros era baixa naquela época, as pessoas começaram a comprar tulipa. E foi uma febre. Para você ter uma ideia, o preço de uma tulipa chegou a um despropósito tão grande que ela equivaleu a 25 toneladas de trigo. Né? E um belo dia isso furou e houve perdas gigantescas. Né? Eu diria que nesse momento esse é um risco. Né? Eu não acredito que a taxa de juros vai ficar 20 anos nesse nível de hoje. Em alguns casos, inclusive negativa. Né? Na Alemanha, por exemplo, os investidores que compram papéis estão colocando dinheiro para tirar um valor menor no futuro, considerada a inflação. Né? Então, é a primeira vez que isso ocorre. Os economistas achavam que era impossível juro negativo, por exemplo, na política monetária, e ele está acontecendo. Mas isso reflete uma situação de quase estagnação no mundo, de transformações produzidas pela tecnologia que viabilizaram esse quadro. Em algum momento a economia se adaptará a tudo isso e a inflação voltará, ou haverá uma bolha. Não é? Então, o normal para o futuro não é taxa de juros desse nível, como não é no Brasil. Taxa de juros de 2% não é o que os economistas, a taxa neutra, aquela que nem estimula demais, nem desestimula a economia. Não é? Aquela que é suficiente para manter a inflação sob controle, sem gerar nem recessão, nem expansão insustentável. É difícil calcular essa taxa de juros hoje, mas eu diria que deve estar por volta, em termos nominais, de 5%. Né? Em algum momento a taxa de juros no Brasil vai voltar para esse nível, que é parecido com o nível que prevalecia nos nossos pares aqui na América Latina. Né? O Brasil era uma aberração, com taxa de juros Selic de 15%, chegou a 45% em algum momento, né?
que é fruto dos desequilíbrios macroeconômicos que o país tem, ou tinha, né, no campo fiscal, no campo de política monetária e assim por diante, que obrigava a potência da política monetária do Banco Central era muito baixa. Né? Então ele precisava de uma taxa de juros cada vez maior para influenciar o sistema de preços. Né? As nossas projeções na tendências é que a taxa Selic pode chegar a 3% no final do próximo ano e chegar nos 3 anos seguintes perto de 5 a 6%. Mas, referindo à pergunta, existe sim o risco de uma bolha. Ela não é ainda aparente, né? Até porque ninguém sabe, né, quando ela estoura. Os sintomas começam a aparecer, mas quando ela estoura ninguém sabe. Né? E nós estamos vendo sinais disso aí, que pode gerar o risco, na migração de pessoas físicas para a B3, a Bolsa de Valores. Não é? As pessoas estão fugindo da caderneta de poupança, das aplicações de renda fixa. Cerca de 1 milhão de brasileiros migraram para a Bolsa de Valores. Né? A maioria sem maior informação sobre como funciona esse mercado, os riscos. Né? E como é muito fácil hoje, com essas plataformas digitais, qualquer um vai lá na plataforma e investe na Bolsa. Né? Antigamente você tinha que comparecer a um corretor, tinha que fazer um cadastro, né? Tudo ficou mais fácil. Qual é o problema? É se essa bolsa começar a cair, e ela está caindo nesses dias recentes, né? Essa turma se apavora e vai embora. E você tem estoura precocemente a formação de uma bolsa, de uma bolha. Né? Mas o investimento em imóveis em algum momento pode causar isso, não nesse momento, né? Porque os imóveis estão com preço em algum segmento deprimido, os lançamentos diminuíram, mas a continuidade desse processo depois do fim da pandemia, com certeza cria um risco muito sério de bolha. O governo vai ter que lidar com isso. Esse efeito poderá ser minimizado, porque nós estamos prevendo que a taxa de juros vai voltar a subir. É isso. Tá bom. Seu Maílson, para nós, Temos mais assim, uns 15 minutos, Serrano. não, é que para nós, aqui a gente precisava livrar meio-dia e então Desculpa, eu não sabia que tinha rigidez do seu lado. Senão eu teria sido não, mais curto na minha apresentação. tá ótimo. Inclusive, Simão, eu vou depois tomar a liberdade de passar algumas perguntas que estão chegando aqui pelo Perfeito. celular e eu passo depois para o senhor e aí ver que não dá. Se você E continuar me chamando se você continuar me chamando de senhor, eu vou ficar velho, viu? não, então Maílson. Aqui é Isso. só entre amigos, entre amigos. É isso aí. Então em nome do professor Tarcísio, ele estava no começo e queria depois agradecer pessoalmente. Eu falo em nome dele, em nome dos colegas, e pela amizade de ter vindo aqui participar aqui nessa nossa atividade. Certamente foi muito útil para nós, no nosso dia a dia. São informações que a gente não está muito por dentro, mas tudo que você falou está nas notícias, né? E é uma preocupação nossa de como é que vai ser daqui para frente a economia do país, do mundo. Certamente você nos deu uma luz, um esclarecimento e a gente torce pelo otimismo. Tá? Aí eu Obrigado. aproveito para fazer um gancho que parte desse otimismo, convido você e os outros colegas da nossa próxima palestra, que daqui a pouco vai aparecer aí na tela também. Então, que é sobre a vacina. Tá? Aqui é um professor nosso, o Esper, vai falar sobre o andamento, o estágio atual da vacina e quais são as perspectivas também. Então, Ô, eu Serrano, queria dar a última palavra sua, mas olha, muito obrigado. Foi uma honra, uma satisfação ter participado dessa live. Né? Eu queria dar uma nota final, porque o, o, o ambiente que eu tracei é um ambiente preocupante, né, dos riscos que a gente tem, alguns muito sérios, particularmente no campo fiscal,
Mas eu gostaria de lembrar que o Brasil já passou por outras crises e as superou, né? E o Brasil tem conquistas que formam a base, chamamos assim, uma plataforma de lançamento. Nós temos instituições muito sólidas, elas estão sendo postas à prova nesse momento e têm existido e reagido de forma muito adequada. O país tem uma indústria sofisticada, né? Somos o terceiro maior produtor de aviões, isso não é pouco, avião é uma coisa complicada para produzir, como a gente sabe. A indústria, apesar de machucada, tem segmentos de excelência. Nós temos um agronegócio campeão, né? O Brasil é um dos 5 maiores produtores mundiais, o terceiro maior exportador. Nós passamos os Estados Unidos como maior produtor e exportador de soja. Somos exportador número 1 de açúcar, café, carne, frango, aves, né? Suco de laranja, enfim, etanol. Já estamos nos tornando o produtor mundial, rivalizando com os Estados Unidos. Temos um sistema financeiro muito sólido, muito sofisticado, né? A sociedade brasileira evoluiu nos últimos anos, criou novas crenças, né? Nós criamos uma rejeição, uma reação negativa à corrupção. Houve um tempo que a gente achava que era uma coisa natural, aceitava essa ideia de rouba, mas faz, a pessoa está lá mesmo para roubar. Já não é mais isso, né? Nós temos uma crença nova no Brasil, de 20 anos para cá, que é a valorização da estabilidade da moeda. Nós éramos conformados com a inflação no Brasil, achando que era isso mesmo, a gente sabia até conviver com ela, com a correção monetária, e aprendemos que a inflação não presta. Não existe inflação boa. O que existe de bom para uma economia funcionar, para a sociedade prosperar, é a estabilidade, né? Hoje temos um Banco Central com capacidade de garantir essa estabilidade. O Banco Central tem uma capacidade de regulação que se equipara dos melhores do mundo, né? E o Brasil, com idas e vindas, ainda está entre as 10 maiores economias do mundo. Somos um país de enormes oportunidades em vários segmentos e, portanto, malgrado o clima de preocupação que nos assalta hoje, não é? Eu acho que há condições para pensar que existe espaço para algum otimismo com o futuro e que nós seremos capazes, mesmo que a crise venha se agravar no campo político e econômico, de superar esses desafios e voltar, sair lá na frente com maior capacidade, inclusive de começar a vencer a armadilha da renda média que eu mencionei aqui para vocês. Só para concluir, eu estou me preparando para escrever um livro sobre isso, a pesquisa está em andamento, eu espero concluir esse livro nos próximos 2 a 3 anos. E é isso, muito obrigado mais uma vez pelo convite e recebo meu abraço e a manifestação de satisfação que foi a de ter participado. Muito obrigado. Obrigado, Maílson. Obrigado, nós que agradecemos. E vai ter outras oportunidades. Então, estou à disposição de vocês para debater este e outros assuntos. Obrigado. E agradeço também já a presença de todos e um bom fim de semana. Um fim de semana para vocês também. Tchau, tchau.